pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Nossas redes sociais, Lu? @Tudo Talk no YouTube, Facebook, Instagram um pouquinho diferente. Pode Tudo Talk, também tem no TikTok e Spotify. Caminho para nos encontrar não falta, né, Júnior? Não, Só é o pessoal facinho. entrar nas redes sociais e principalmente no YouTube, como eu peço sempre a sua força, a sua ajuda para se inscrever no nosso canal. Compartilha o vídeo Compartilha também, o vídeo, comenta se você gostou, dê seu comenta. feedback. Fala do que achou mesmo, né? Uma conversa, né? Tudo Talk, né? Pra gente conversar um pouquinho. E usa o YouTube para isso, que faz com que o canal cresça e chegue até mais pessoas. Retransmissão? Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM, também nas redes sociais. Também, se você puder e quiser apoiar o canal, tá aqui o nosso QR Pix. Code. Vamos lá. Gente, Cadê, eu tô cadê? meio... Aê. Eu tô meio Hoje ele tá lento meio hoje. fora de Pronto. área aqui. Primeira vez dele no estúdio, ele tá se encontrando. Quem puder, quem quiser ajudar com qualquer quantia pra ajudar a manter isso aqui, é muito bem-vindo. É caro, hein? A estrutura é cara. O diretor Essas é caro. luzes ó. aqui gastam O muita diretor tá energia. fazendo não com a cabeça, mas é O nosso tudo pra diretor você. cobra caro o passe É, dele. não Um dia é a gente fácil vai não, entrevistar ele aqui, né? Também agradecer o nosso apoiador, X-Prevent, Cadê? apareceu. Aê. Ó, aqui, gente. X-Prevent. Quem quiser ir cotar com eles, conversar, eles são uma das maiores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo, e isso em 1 ano e meio, olha só. Em 1 ano e meio, né? O trabalho é excepcional. Daqui a pouco a gente passa mais os Aí. serviços deles, mas já entra lá no QR Code para ir se inteirando sobre a X-Prevent. E hoje a mesa aqui tá recheada. Cheia de livros, hein, Júnior? Será que nós vamos ler todos esses livros aqui agora? Vou querer saber um pouquinho de cada um. Tem vários aqui Interessante, sobre ó, várias temáticas bem interessantes. Contos né? eróticos, olha só, pessoal. Já que mostra ali pro interessante. pessoal, antes da gente apresentar Cadê? a Consegue criadora dar o foco desses aí, livros 06? todos aqui. Vamos mostrar aqui os eróticos primeiro. O nome, Ó. nome da autora já tá aqui, ó. Cadê? Ó. Aí. O nome da escritora está aqui na capa, pra quem conseguir já ler. Tem vários Dá aqui, uma tem mais coisas stalkeada. também. Não tem coisa só erótica, não. Não. Tem para vários. Bipolaridade, depressão. E daqui a pouco a gente Bipolaridade eu mostra acho que vou tudo. ter que ler, Lucas. É o Álvaro e o Júnior, né? O que vocês acham, gente? Combina? Pra quem não comigo ou conhece, gente, aqui temos o Álvaro e o Júnior, Prazer, tá? prazer. Depende do dia, é um ou outro. Vamos Apresenta a nossa apresentar, convidada então? agora, por favor. Eliana Bodar, escritora em Master Love. Olá, tudo bom com vocês? Muito Tudo bem, bem-vinda. seja bem-vinda. Com Vocês esses já me fizeram livros. feliz, porque ver todos os meus livros assim, dispostos, é uma alegria. Imagina, vamos começar. Pra nós também, né? Primeiro eu quero saber que você tem uma história bem bacana. Como que foi essa transição de juíza para escritora? Então, eu encerrei o ciclo do direito. Eu me formei em direito, fiz pós-graduação, trabalhei como advogada, trabalhei no Tribunal Regional Eleitoral como funcionária pública e finalmente fui juíza de direito por 20 anos, 15 aqui na cidade de Jundiaí. Mas chegou um momento, como eu já tinha trabalhado desde os 14 anos de idade, que eu poderia me aposentar. Então, por um ano, eu fiquei pensando nisso, se eu me aposentava ou não. A minha ambição era ser juíza, não era ser desembargadora, não era chegar ao Supremo Tribunal. A minha ambição era ser juíza. E eu fui por 20 anos. E eu achei que estava bom. Eu achei que eu não servia mais para a magistratura como ela estava, porque era um volume de trabalho muito grande e eu não conseguia dar conta. Então, isso me frustrava muito, eu não conseguia produzir o suficiente. E, ao mesmo tempo, a magistratura já não me dava a mesma satisfação. Justamente por causa dessa pressão, dessa tensão, dessa dificuldade de atender à expectativa do jurisdicionado com relação a tempo, a prazo para a sentença, para a decisão. Eu já tinha idade, fiz uma pequena reunião na família, né? Porque isso implicaria, a aposentadoria implicaria numa diminuição de valor, de renda. E também as pessoas me viram muitos anos como juíza, né? Então, a minha imagem estava atrelada à figura de uma juíza. E você cortar isso na mente das pessoas é um pouco difícil. Então, falei com a minha família. Minha mãe amou, ela adorou a ideia. A aprovação da Mames já ajuda muito, né? Meus filhos também.
Eu falei, então tá bom, então encerrou esse ciclo na minha vida. Só que quando eu decidi me aposentar, eu não queria fazer mais nada. Eu estava esgotada, eu estava cansada. Foram 20 anos, é isso? 20 de magistratura, mas eu trabalhei 35 anos, desde os 14 anos, né? Na magistratura, eu tirava férias uma vez, 2 vezes por ano, uma semana. Então, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, trabalhava de noite, trabalhava de manhã. E é um ambiente, né? Você estava lá dentro, esteve, né, durante todo esse tempo, né? Hostil, tenso, burocrático por conta de toda essa papelada, né? Nossa, você estava lá, Lucas. Você estava lá. Era hostil, era tenso, era burocrático. E os juízes, as pessoas acham que a gente pode tudo, né? Que nós temos aquela visão romântica. Exato, que nós ideal. temos poder. Nosso poder é de decidir dentro do processo, de acordo com a lei e com as provas. Então, a minha atuação era muito restrita. E as pessoas não entendem muito bem isso, né? Então, a magistratura é um sacerdócio, é muito mais um ônus do que um bônus. Tá certo, você tem benefícios que boa parte da população não tem, você tem um valor certo para você receber todo mês, isso é um privilégio de poucos aqui nesse país. Mas, ainda assim, você cede muito, né? Eu não tinha final de semana, eu não podia tirar férias de um mês, porque não tinha juiz para ficar no meu lugar. Eu não podia frequentar qualquer lugar, eu não podia me relacionar com qualquer Por pessoa. conta de riscos, Não só de riscos ou de interesses, porque as pessoas confundem muito. pedindo aquela ajudinha, aquele Exato, favorzinho, exato. quebra meu galho. Exato. Então, isso era bem difícil. E com relação aos meus filhos, eu também falava para eles: vocês têm que ser bons e vocês têm que ser melhores ainda, porque vocês são filhos da juíza. Então, todo mundo sabe quem vocês são e se eu não der orientação a vocês, a culpa é minha. Então, vocês têm que me representar. Eu sempre coloquei um peso para eles, né? Pressão. As pessoas brincam, né, de dar carteirada como juíza. E eu falava para os meus filhos, não pode. Isso não existe. Isso não existe, justamente porque o meu poder estava no processo, na minha atuação como juíza, não como pessoa. E graças a Deus eu nunca confundi isso. E também não confundia o status, eu não confundia o prestígio. Muita gente que isso sobe na cabeça. Sobe, mas isso não era meu. Isso não era meu. Eu sabia que eu estava a serviço da população, a serviço do governo, a serviço do governo no sentido do público, né? Eu estava a serviço da justiça, mas eu era um expoente, eu era um componente. A partir do momento que eu me desvinculei, isso não existe mais. E é engraçado que as pessoas costumam chamar a juíza de doutora, né? Então, era o meu nome, doutora, 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 e eu odiava, porque ninguém sabia o meu nome. As pessoas só falavam comigo dessa forma para demonstrar um respeito que às vezes não tinha. Esse doutor eu via com muita raiva, eu com muito ódio no coração. Então, como juíza, você se veste daquela autoridade, mas você não tem mais esse cargo, você desveste. É assim que funciona. Para mim não existe isso de continuar. E como eu não tinha essa ambição de ser mais na carreira, falei, tá bom, por aqui, né? Vamos terminar enquanto existe respeito mútuo e me aposentei. Foi uma decisão muito correta, muito tranquila na minha vida. Em nenhum momento eu falei, não teve esse Foi algo muito tranquilo. E nem sempre é fácil, né, essa decisão da aposentadoria, né? Não, Porque não. é uma vida profissional, você fica na rotina, por mais pesada e difícil que ela seja, né? O falar vou me aposentar também traz para muitas pessoas essa questão. E agora, o que eu vou fazer? Nossa, e o salário? E aquela questão que para você já era bem trabalhado do status, né? Enfim, não é fácil também, anos, né? Anos dedicado. É. Da sua vida, é isso. E é como eu disse, é um sacerdócio.
Então você se incorpora naquilo, né? Por exemplo, um exemplo bobo, mas quando eu ia no mercado em cidades menores que eu trabalhei, eu jamais colocava um vinho ou uma cerveja dentro do carrinho, porque senão todo mundo que sabia que eu era juíza ia falar que eu estava bebendo além da conta, que eu tinha virado alcoólatra. Olha o nível de preocupação, Isso não é vida. não Tá é? vendo? Aquela Isso- juíza bebendo e vai assinar os Ah. processos. Exatamente. E- Nossa, cada Mas eu acho história. interessante isso que você está contando pro pessoal que sonha e só vê o lado bom. E não enxerga realmente Sim. tudo igual você falou. Tem muito mais ônus do que bônus, muitas Você vezes. só olha pro salário ou pro status e não Exato. vê, né? Você enxerga Difícil, só né? isso. Então, você tem um ótimo salário, mas você tem que colocar seus filhos numa boa escola. Você não pode se dar o luxo de colocar numa escola pública. Você tem que manter um padrão de vida com segurança, tanto para você quanto para os teus filhos. As pessoas exigem de você determinadas condutas, determinadas participações. Então, Você não é uma pessoa normal. não. Você não vive como uma pessoa normal. Não, não. E eu acho que está tudo certo, porque cada profissão exige uma liturgia, né? Então, um médico tem que se portar de tal forma, um advogado tem que se portar de tal forma, um psicólogo tem que se portar de tal forma. Então, eu paguei o preço daquilo que eu queria fazer, que era o meu sonho ser juíza. Então, eu agi como eu deveria agir, abri mão de muita coisa, mas era aquilo que eu queria fazer naquele momento. Quando não foi mais, foi muito tranquilo. Eu tive todo esse planejamento, né, toda essa percepção, fiz todas essas considerações, mas quando tomei a decisão foi muito clara, muito tranquila. E mesmo os livros, eu tinha uma biblioteca razoável, eu doei, porque eu sabia que eu não ia voltar ao direito. Então, eu fiz a doação para os meus funcionários, para as minhas assistentes, para estagiários, né? E distribuí, levei alguns livros que traziam uma memória afetiva, né? De um professor ou de alguma coisa específica. E pronto, deu numa caixinha e foi isso que eu levei. E as minhas estátuas, né, da magistratura, da deusa da justiça, um martelinho que minha mãe me deu, isso foi o que eu levei comigo. Foi um encerramento de ciclo muito natural para você. Muito, muito natural. Mas daí eu não queria fazer nada. Falei, não, montei uma sala. Curti agora, vou ficar de boa. Montei uma sala bem legal. Falei, vou assistir todos os filmes, vou ver todas as séries. Tudo que você não Vai viu. zerar a Netflix, né? Vou zerar a Netflix, missão de vida. Vai ter que agora. entrar todos os Exato. streamings possíveis. Vou ler todos os livros, né, que eu fui acumulando ao longo dos anos, que eu não tinha tempo para isso. Porque, como eu tinha filhos, como eu tenho família, o tempo livre que eu tinha era para me dedicar a essas pessoas, né, para conviver com elas. Então, essas coisas eu não tinha tempo mesmo para fazer. E eu tentei fazer isso, tentei não fazer nada. Primeiro, aconteceu o seguinte, a minha mãe teve vários problemas de saúde, precisou de cirurgia, ficar muito tempo parada. Daí eu me tornei coisas que eu nunca fiz na minha vida, que foi cozinheira, arrumadeira, cuidadora, motorista. E era isso que eu fazia. Muito mal algumas coisas, como arrumar a casa, por exemplo. Se descobrir nessas funções, né? Dona de casa, virou dona de casa. De repente, dona de casa. Virei. E eu tenho boa vontade, mas vocação nenhuma. nenhuma. Eu varri a sala, a minha mãe chegava lá, falava, filha, preciso varrer essa sala, filha. E por falar nisso, você me permitiu, eu preciso fazer uma cobrança no ar para sua mãe, posso? Tá bom, pode. Ela tá me devendo um bobó de camarão que ela prometeu e até hoje não saiu ainda. Tá né? bom, tá bom. Cobra ela lá pessoalmente depois. Tá, faz uma pequena ameaça, fala que você não solta o podcast. Sem o bobó de camarão. Eu vou querer também. Ah, Tá convidado, pode, tô te convidando sem ela saber. convidado. Nossa, vocês vão adorar o bobó de camarão dela. E vão ficar felizes que foi ela quem fez. Você não. Você não herdou esse lado dela. Nada. Eu tenho a boa vontade, mas é só o que me resta.
Mas foi o que eu fiz, né? E foi bom porque me ocupou a cabeça nesse período. Só que logo em seguida veio a pandemia. E a pandemia foi um caos na vida de todos nós. Daí aquela retração, né? Ficar dentro de casa. Daí eu maratonei todos os meus seriados. Eu acabei com a Netflix. Eu li vários livros. Eu falei... E daí eu comecei a fuçar na internet, coisa que eu também não fazia. Daí, eu tinha um perfil só voyeur, né? Que Observação. era só de observação. Mas daí eu descobri muita coisa boa na internet. Eu descobri gente muito bacana, que entrega um conteúdo fantástico, que te ensina coisas importantes, generosas nesse sentido. Tem também os cursos pagos, né? E daí a minha natureza é de aprendizado, eu gosto de aprender. E eu vi um caminho sem fim ali, fiquei enlouquecida. Foi aí que eu passei a seguir o Ricardo Mello. Ricardo Mello, ele tem por lema de vida, de profissão, espiritualidade e riqueza. E eu passei a fazer as maratonas que ele dá gratuita, uma vez por mês. E numa dessas maratonas, então eram 4 dias, né, 2 horas de aula por dia, ele virava sempre no fechamento e falava assim, torne-se a sua melhor versão. Daí eu olhei para o sofá, olhei para mim, falei, não estou sendo a minha melhor versão. Daí eu fui para a frente do espelho. Falei, gente, eu vejo uma mulher plena. Eu me vejo no auge da minha disposição de vida. Eu estou num período bom, eu estou aprendendo coisas, tenho uma experiência de vida com o direito, com a magistratura muito grande, tenho uma experiência de vida pessoal por tantas coisas que aconteceram comigo, com as pessoas que me cercavam. Falei, vou colocar tudo isso no saco? E até quando, né? Porque como a expectativa de vida está aumentando, eu pretendo chegar até os 120, porque eu tive filha tarde, então eu quero chegar até os 120 com saúde, é o meu combinado. Depois a saúde pode declinar um pouco, porque eu quero conviver muito com os meus filhos. E eu falei, meu pai, eu vou viver 70 anos assim? É tempo, hein? Largada no sofá, e tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu vivi, e essa pessoa que eu sou, eu não vou mais interagir, não vou mais tocar na vida de ninguém. Como se chegasse em casa e apagasse a luz, né? Mas no escuro. o que é sair da zona de conforto? Para brigar, para compartilhar, né? Daí eu falei, não, isso está errado, isso está errado. E daí eu conheci também a Lilian Cardoso, que falava sobre mercado de livro, e eu lembrei do meu primeiro livro, que estava guardado há 10 anos, o escrito, Um Caso de Bipolaridade. Vamos mostrar lá. É esse que eu vou ler, gente. Esse aqui é uma história baseada em fatos reais. Inspirado em mim, hein? Vamos lá. Então, esse livro, aconteceu o seguinte. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Quando eu tinha 45 anos, juíza de direito, 2 filhos, morava bem, podia viajar, podia sair. Eu fui pega por uma depressão severa, que me deixou 7 meses trancada dentro do meu quarto, sem luz. E eu emagreci 35 quilos nesse período, porque às vezes eu só tomava um copo de água de coco, um copo de suco verde, que minha mãe implorava, chorando, para me alimentar. E quando eu saí dessa crise, eu comecei a investigar o que me levou a ela, porque eu não queria que essa depressão me pegasse novamente desse jeito. E na cura, no processo de cura, como eu sempre gostei muito de escrever, eu quis colocar no papel, porque eu ficava lembrando toda hora, aconteceu isso, eu senti aquilo, porque daquela vez que eu fui no médico, falei, não, a depressão tinha saído de mim, mas eu invocava mentalmente toda hora. Daí eu decidi colocar isso no papel, como um expurgo. Porque daí eu sabia que a história estava lá. Então, se eu precisasse, eu chegava ali.
Eu escrevi, a única pessoa que eu mostrei foi para o meu psiquiatra, que me atendeu naquele período, e ele virou para mim e falou assim: Eliane, batalha para publicar esse livro, porque você vai ajudar muita gente. Então, com o aval dele, que era uma pessoa que eu confiava plenamente, que tinha conhecimento da doença, eu achei que o livro era digno de ser publicado. Mas como eu não tinha tempo para me envolver com isso, eu deixei lá guardado e também porque era muito doloroso reler. Esse livro eu escrevi em terceira pessoa, é uma obra de ficção, porque eu trouxe um pouco da minha história, mas eu trouxe também aspectos da síndrome de pânico, Eu tô lendo aqui enquanto você fala alguns trechinhos, né? Traz bastante essas correlações, né? Da depressão, bipolaridade, outras coisas junto, né? Exatamente. Nesse pacote aqui. É uma narrativa, então? É um mini romance, digamos assim, né? Eu conto a história de B, que é uma mulher adulta que só tem o transtorno de bipolaridade diagnosticado na fase adulta, quando muita coisa ruim já aconteceu para ela, porque ela não sabia lidar com a doença. Ela nem sabia que ela estava doente. E eu escrevi por conta disso, porque com a depressão eu percebi que as pessoas têm um desconhecimento muito grande sobre esses transtornos de humor. Existe muita maldade, né, de colocar tudo no mesmo balaio de gato. Ah, fulano tá louco. E existe a vergonha da pessoa que é doente de ser considerada preconceito, incapaz. né? Exato. Mas tudo isso, preconceito, a ignorância e o desconhecimento, você só consegue afastar com o conhecimento. Então, com a informação. E é isso que eu quis trazer nesse livro. A discussão sobre esses assuntos, sobre essas doenças, desmistificar e falar que existe a possibilidade ou de cura, ou pelo menos de convivência com a doença, de forma a ter uma vida normal. E muita gente não sabe disso. Para muitas pessoas ainda, infelizmente, né, não se considera como uma doença, né? Ainda se tem aquela, é frescura, isso, Exato. né? É uma O que coisa eu mais ouvi era desapercebida, isso. né? O que eu mais ouvi era isso. Eu falei, Eliane, vergonha, nunca ninguém me falou que era falta de vergonha, porque as pessoas que chegavam até mim me conheciam um mínimo. Se falasse isso, eu não, mas a minha mãe mordia a jugular delas. Mas falava, não, você tem que ter força de vontade, você tem que ter fé. Cara, você está doente, né? É a mesma coisa que minha perna tivesse quebrada e alguém me falasse, com fé você consegue andar. Você não consegue, o cérebro não está funcionando, o tico e teco não estão conversando. Então, não dependia de mim, não dependia da minha fé e não dependia da minha força de vontade. Porque eu não tinha, a vontade que eu tinha não era de ficar deitada no meu quarto o dia inteiro, sem ver nem meus filhos. A minha vontade era de sair daquilo e retomar minha vida. Porque eu fiquei afastada do trabalho, eu fiquei afastada dos meus amigos, não deixava ninguém me ver naquela situação. Porque era deprimente. Para quem via também, e desesperador, que ninguém sabia o que fazer. Até tem um trechinho aqui, se você me permitir ler, pode Por ser? favor. É do capítulo 14, a fé, né? Assim como a força de vontade, muitas pessoas querem curar a depressão com a fé. A primeira coisa que se perde quando se está deprimido é a fé. O primeiro pensamento é: por que Deus fez isso comigo? A depressão parece um castigo divino, parece um abandono dos céus. É o silêncio de Deus. Profundo, né? Bem profundo. E o do elefantinho, que eu achei legal aqui também. Que também, muitas vezes, a gente não nos preocupa, né, com a pessoa. Passar as noites em claro incomoda muita gente. E ninguém se preocupa em saber como o insone se sente em ficar 1, 2 ou uma semana, um mês inteiro sem uma noite de sono decente. Tudo o que se quer é que este insone, que fala mesmo, né? Que este insone durma. E por vezes a gente faz isso, né? Tá sem dormir? Não, precisa dormir, dorme. Mas como é que você tá, né? O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Exatamente. Né? Que é um sofrimento. Uma das coisas que eu tinha na depressão era a insônia. E quando você tem esses transtornos, o sono, a falta de sono, afeta muito. Às vezes desencadeia crises. E
E eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu acho que todo mundo já passou por uma noite em claro. É É horrível. horrível. Você quer dormir, não consegue, só vê o E horário você, passando, exato, e você vai sabe dando um que no desespero. dia seguinte você tem um monte de coisa para É fazer horrível. É e horrível. você fica dorme, 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 dorme. Quanto mais você dorme, 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 menos você Você não tem dorme. problema com isso, né, Lucas? O É, Lucas eu nunca encosta e tive dorme. essa- Olha, que inveja. Essa experiência de passar uma noite em claro. Às vezes tem uma noite um pouquinho mais Mais agitada, difícil. mas passar a noite em claro nunca Ai, aconteceu comigo. deixa eu tocar em você É, para eu ver se queria também, passa. mas não passou até hoje. Não. Eu já tenho muita dificuldade para dormir. Então, na depressão existe isso. Daí, durante o dia, você fica sonolento o dia Sim, inteiro, você fica horrível. grogue. Aham. Só que você não dorme um sono bacana. Sono você reparador, né? você tá tonto de remédio também. Então, você não tem a sensação de que você dormiu, aquela sensação gostosa, você acorda e fala, ai, que Imagina acordar gostoso. disposto, nem sei o que é isso. Exatamente. É que um Então, dos aspectos da depressão, né, você, né, citando aí nos livros, também pode me auxiliar nisso, é o aspecto fisiológico, né? Então, tem questão hormonal, tem questão de substâncias no nosso corpo que não estão sendo produzidas de forma adequada. exatamente. E tudo isso influencia bastante, né? Até pegando o gancho da fé e da força de vontade. Muitas pessoas têm muita força de vontade, têm muita fé, só que o organismo não está disponível para um movimento maior porque falta substância, falta Exatamente. hormônio, A alguma coisa está conexão não descompensada, fecha, né? entendeu? Você dá a ordem, mas teu corpo não reage. Eu passava dias sem levantar da cama. O meu esforço era para abrir os olhos. Eu usava toda a força de vontade que eu tinha para abrir os olhos, porque eu não queria passar com os olhos fechados 2, 3 dias. Agora, imagina você chegar para uma pessoa assim e falar, filha, você tem que ter fé. Eu tinha fé. Eu tinha fé que aquilo ia passar. Eu tinha fé que a minha vida ia voltar para mim, mas era que nem Alcoólicos Anônimos, era um dia de cada vez, né? Eu lutava para naquele dia não fazer nenhuma bobagem, para naquele dia suportar todo aquele Mas é difícil sofrimento. também, a gente mesmo não sabe como ajudar a pessoa. O que a gente vai falar? Por A gente vai isso, falar, tenha por fé, isso vai. que eu escrevi os livros. A gente não Para sabe. quem está por perto, porque eu vi o desespero da minha mãe chegou aí no meu psiquiatra, ela pagou uma consulta para entender o que estava Ele vai acontecendo falar, comigo. não pode ficar assim. É o que a gente fala, porque a gente realmente não sabe. As pessoas acham que estão te incentivando, mas estão quebrando mais ainda as tuas pernas. Mesmo na minha área, né, de terapia, eu falo assim, as questões físicas mesmo, né, doenças físicas, sei lá, uma gastrite, uma dor aqui, uma outra dor, que já é mais comum de se falar, já tem muita confusão. Uhum. As questões emocionais ou depressão, a bipolaridade, outras síndromes que tem, são um pouquinho mais abstratas. Então, realmente é um universo difícil das pessoas entenderem, né? Sim. É E- muito Eu acho que é muito complicado, novo realmente. também. É novo Tudo muito e novo. falta, né, mais conteúdos para desmistificar. Né? Isso acho que é o mais Exatamente. importante, né? Exatamente. E tem uma coisa também. As pessoas que sentem a depressão, que sentem os sintomas, sabem que tem alguma coisa errada. Mas como não se fala o que é depressão, como é, por que é, É um tabu elas, também, né? elas pessoas têm muito tendem medo de a falar fingir que está tudo E bem. já que estamos no gancho da depressão, me permite complementar, tem muitos estados depressivos que não são melancólicos ou tristes. Tem pessoas com depressão que estão extremamente ativas, às vezes até eufóricas, fazendo atividades, né? E aí você fala, nossa, mas você tem depressão? Sim, né? Muitas vezes a pessoa está com o diagnóstico de depressão, só que pela não melancolia de ficar acamado, fala, não tem, imagina, eu faço tudo. E por trás tem um quadro depressivo. É muito comum isso acontecer. Existe um ponto muito triste na depressão, que é o suicídio. É algo comum, infelizmente. E quantas pessoas a gente conhece, ouviu falar, que estava tudo bem, que cuidava da casa, que saía, que passava a noite fora, que trabalhava, que dirigia, e de repente se matou. E se matou por quê? Porque estava carregando uma depressão com ela e não conseguia colocar isso para fora, talvez não conseguisse nem identificar o que estava acontecendo, não conseguiu pedir ajuda. Então, eu acho que isso tem que ser modificado. As pessoas têm que entender a respeito dessas doenças, entender que é a doença, né? E entender também que tem ajuda, tem tratamento. Uma terapia ajuda demais. Foi a minha terapeuta que identificou que eu estava num processo de depressão.
Eu não identifiquei. Eu achei que eu estava sobrecarregada, que eu estava estressada, que eu estava cansada, mas eu não sabia que eu estava entrando numa depressão tão profunda. Os sintomas se confundem mesmo, né? Para quem é leigo, é difícil de entender o que é uma ansiedade, o que é É. uma depressão, o que é uma bipolaridade, um transtorno de você- humor. e- São muito E você não parecidos, quer né? aceitar que você está com esse quadro, porque você também tem essa visão preconceituosa, que é uma pessoa incapaz, que Fraca. fraca, com pouca fé. Imagina uma pessoa numa família religiosa vai assumir que está com depressão. E o pai e a mãe vai falar, sabe, mas você não vai na igreja todo domingo? E não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Nada a fé. ver uma A coisa gente com a outra, também né? a gente tá vivendo um momento muito de gratidão. Então tudo a pessoa tem que ser grata. Então às vezes ela não quer enxergar que tá com depressão, porque às vezes mas eu não Camufla, estou né? sendo grato. Camufla, né? É. É a falsa gratidão, né? Então eu acho que as pessoas têm que saber que existe depressão. Como eu digo sempre, a depressão é uma amante vagabunda. Ela vai com qualquer um, entendeu? Ela vai com a dona de casa, ela vai com o dono da empresa, ela vai com o motorista, ela vai com o mecânico, ela vai com a faxineira, ela vai com a manicure. Não tem problema para ela. Qualquer pessoa pode ser vítima de um transtorno de humor, pode ser temporário e, se não tratar, pode ser definitivo. Então, está na hora da gente deixar esses preconceitos, essa ignorância no sentido de desconhecimento de lado e ajudar a quem a gente está vendo que não está bem e a nós mesmos. Se a gente identificar que não está bem, né? Pedir ajuda, pedir socorro, porque sem isso você não Vai sai mostrar o dessas segundo coisas. livro aqui, que é justamente A Senhora da Depressão. E aí depois você vai falar um pouquinho sobre ele também, só para ele dar um zoom aqui, para a gente já ir mostrando. Que aí também a gente vai aproveitar para falar desse... já estamos falando do assunto, né? Que é A Senhora da Depressão. É a Senhora Depressão. Senhora Depressão, desculpa. A Senhora Senhora Depressão. O relato sincero Isso. de quem atravessou Só a noite antes de escura da alma. A gente falar mais aqui então do livro A Senhora Depressão. Vamos falar do nosso Vamos apoiador, aproveitar Júnior? o tema de falar, estamos falando de saúde, vamos falar do nosso apoiador então da Xprevent. Do QR Code 123. Aê! Para vocês ainda que não conhecem a Xprevent, tá aqui o QR Code, gente. É só você lá cotar com eles. Não tem compromisso Especialista algum. em redução de custo para sua empresa, para os planos de saúde, né? E Aí. também especialista em pós-venda, né? Como o Isso. Júnior mencionou no começo do programa, eles são uma das maiores corretoras Em um aqui ano e do meio, interior do Em um ano estado e de São meio, Paulo. um Né? ano e Isso meio. mostra um bom serviço Para que eles têm atingir isso prestado, em um né? ano e meio não é para qualquer empresa. Tem que ter estrutura e principalmente qualidade e capacidade, né? Porque por mais que você possa crescer, se não se sustenta, logo aquilo cai, né? E um não é dos- aquela corretora que vai te deixar na mão também. Exatamente, Então, porque um dos pode diferenciais é esse pós-venda, né? Então faz o orçamento ali no QR Code, tem o link também na descrição do vídeo. Se você está pagando muito no seu plano de saúde aí para sua empresa, para os seus funcionários, faça uma cotação sem compromisso, que é a especialidade deles, né? Já reduziram mais de R$ 1.200.000 só no ano de 2022 para os seus clientes. Daí né? não é para qualquer um não, né? Não é Lu? para qualquer um, trabalho Tem bem muita exaustivo, corretora aí né? no mercado e isso é um destaque deles. com certeza, é o É diferencial todo da mundo que faz isso. da Xprevent, né? Então aí, entra lá no Tá QR aqui. Code. Só ir lá, sem compromisso algum, conversa com eles que vocês vão se É encantar. com nessa certeza. hora que um bom serviço faz diferença, né? Imagina, a gente tá falando de bipolaridade, depressão, né? E outras coisas tantas da área de saúde. Na hora que você Saúde- precisa utilizar o seu plano, Saúde é tudo, você gente. não consegue, é difícil, Tem né? que ser um custo-benefício. Não tem que pode ser algo pagar barato, também não pode pagar sério caro. realmente, né? Isso aí. Vamos puxar, Vamos o livro, puxar de então? novo aqui pro livro A Senhora Depressão. Vamos testar o nosso zoom de novo. Vai lá, diretor. Força esse zoom aí. Vamos lá. Aqui, cadê? Não, Tá, pra tá cá. zoom em mim. Aê. Olha lá. Olha, agora o zoom ficou bom, hein? A Senhora Depressão. Então esse livro veio aí na sequência, né, do primeiro que a gente mostrou aqui agora, falando bem sobre essa temática. A escrita dele é diferente, né? Deixa eu mostrar a página dele. Volta aí no zoom aí. Vamos lá. Aí. Viu que eu tô querendo aparecer bastante no Zoom hoje, né? Então ele tem uma escrita diferente, como se fosse uma carta, né? Que você tinha falado pra gente antes Exatamente. no bastidor, né? Exatamente. Esse livro, ele é uma sequência do Bipolaridade. No Bipolaridade eu conto um pouco da minha história, mas é uma história ficcional. Agora, divulgando Bipolaridade, me perguntavam sobre a minha experiência com a depressão. Justamente porque são poucas as pessoas que têm coragem de falar sobre isso. Sim. E eu falava com muita tranquilidade, porque é um episódio que me aconteceu há 10 anos, superado.
E eu vejo a necessidade de falar para que as pessoas que estão passando pelo que eu passei não tenham que ter o sobrepeso da culpa, da vergonha ou de não saber o que está acontecendo. Daí eu escrevi esse livro, ele está como um depoimento, como uma carta, é a minha experiência por ter atravessado esse período de depressão que eu chamo da noite escura da alma. Tem uma referência religiosa, mas se refere a isso, a uma noite difícil, né? A um período difícil de vida que você passa. E eu conto nesse livro como foi a minha história com a depressão e como foi sair dessa depressão. E os 2 livros, eles são jornadas de superação. Nos 2 livros, a minha intenção é que as pessoas, principalmente as pessoas que estão doentes, que elas entendam que isso também vai passar. Em quanto tempo foi o seu processo, desde que começou até começar a cura? A você ver uma Eu luz no fim fiquei do túnel. Olha, é difícil de falar assim, quanto foi o tempo. Eu sei que 7 meses eu fiquei trancada em casa. Depois disso, a cura foi num crescendo, né? Os remédios começaram, afinal, a fazer efeito, eu comecei a ter um pouco mais de vigor, um pouco mais de ânimo, comecei a me movimentar na minha casa, comecei a tomar um pouco de sol, a fazer as refeições junto com o pessoal da família. Essa noite escura demorou bastante para você. Demorou, demorou. E eu não sei exatamente quando começou, né? Houve foi o o ápice, né? diagnóstico, mas no diagnóstico eu já estava num estado deplorável. Tanto que o médico diagnosticou e já me tirou do trabalho, eu já fui para casa e dali eu não saí mais. Então, até ali deve ter tido um crescendo que eu não sei identificar quantos meses. E depois que eu consegui sair do quarto, é que as coisas foram também num crescendo, melhorando, e eu consegui retomar a minha vida. Então, talvez um período de 1 ano, mas conheço gente que tem depressão profunda há 2 anos, há 10 anos, há 20 É o anos. processo de cada um. É, é. E o que me assusta é quando a pessoa não sabe que ela está doente. Isso eu acho assustador. Porque em todo momento eu estava com um profissional, psiquiatra, me atendendo, que a depressão pode ser tratada de alguma outra forma, mas no meu caso precisava de medicação. A medicação não é balinha, né? As medicações são fortes. Você tem que ter um acompanhamento. Os efeitos colaterais são terríveis. Então, eu tinha o psiquiatra, eu fazia terapia, eu tinha minha rede de apoio familiar, né? Eu tinha um bom espaço físico para me manter, o meu quarto era arrumadinho, sempre limpinho. E tem gente que passa por essa situação sozinho. Já imaginou você ficar sozinho, sem ninguém para te levar uma comida, sem ninguém para trocar a tua roupa de cama? Você fica ali largado. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de comer. Minha mãe me levando. Imagina se eu tivesse que comprar comida e fazer. Então, você precisa de uma rede de apoio. E se você não tem essa rede, você pode pedir essa proteção para o Estado, para órgãos não governamentais. Você pode tentar terapia, mas é preciso ter gente por perto para fazer essas pontes, porque eu não me lembrava de horário de médico. Se eu tivesse que fazer uma ligação para marcar uma consulta, eu não faria. Eu não compraria os remédios. Para tomar os remédios era um drama, porque eu tinha medo de esquecer se eu tomei, se eu não tomei, se eu tomei no horário. Tudo era um drama. Então, é preciso que você tenha consciência da doença, que você tenha um profissional de saúde te ajudando, pelo menos um, e que as pessoas em volta também te ajudem a ultrapassar esse período. Sozinho eu acho muito difícil. Tem os números, né, que são bem alarmantes, né? Quando se fala de ansiedade, sempre o Brasil ganha o ranking
mundial, né? Pelo menos isso o Brasil ganha, né? Infelizmente, né? Não era para ganhar. E no caso da depressão, né? Eu não lembrava de cabeça certinho os números, mas aqui tem aqui, ó, na América Latina o Brasil também é o campeão Caramba, de hein? depressão e é o segundo lugar nas Américas. É muitas pessoas que sofrem de depressão. E isso, vamos imaginar que ainda os casos subnotificados, que são essas pessoas que não chegam ao diagnóstico, né? Ou que nem vão chegar num pronto atendimento, enfim. Então, o número é muito maior. Muito maior do que esse, né? E a depressão, o diagnóstico ainda é um pouco mais pronto. No caso de bipolaridade, É o mais transtorno difícil ainda, bipolar né? é mais difícil ainda, porque a pessoa está na mania ou está na depressão. Quando vai no médico com a depressão, o tratamento é para a depressão. Quando está com a mania, o tratamento é para a Mudar, é. mania. E, na realidade, você tem que estabilizar o humor. Então, tem que ter uma medicação diferenciada. Ou seja, são coisas tão sutis. Como que alguém vai saber se a gente não conversar Mas sobre a isso? bipolaridade pode desencadear a depressão, então? Não, a bipolaridade, na juntas ali, né? realidade, Oscilação. é uma oscilação. As pessoas veem a bipolaridade como duas caras, né? Hoje está bem, Que é o amanhã Álvaro não e o tá. Júnior. Não é. Por não isso é que o caso livro foi dele. feito. Isso é bullying, não é o caso dele. Mas a depressão, na realidade, alterna o humor. Você fica com humor depressivo ou com humor na mania, na hipo. Normalmente, na mania, existe uma compulsão por sexo, compulsão por drogas, compulsão por álcool, compulsão por compras. E daí vem um sentimento de culpa imenso e você, paf, cai na depressão, entendeu? Aquela gangorra, né? Você tá lá em cima, É. embaixo, lá em A cima, montanha embaixo. Então, não é essa coisinha bonitinha que o pessoal brinca, né? Minha mulher tem bipolaridade. Não é assim, não é assim. É uma questão de humor, não é uma questão de personalidade, né? Você não muda a sua personalidade, é o teu humor que oscila. E daqui, o que te fez chegar para esse outro caminho, né? Que os seus livros vão representando, pelo que a gente está vendo aqui, um caminho de vida, né? Exato, Depois da sua carreira enquanto juíza. E aí a exato. gente foi para esse aqui, Amor de Todas as Formas, é isso? Isso. Eu vou mostrar lá enquanto você vai falando sobre ele aí também. Eu sempre gostei de escrever, Lucas, mas eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser juíza e escrever livro. Não estava na minha cabeça isso. E quando eu pude, né, depois da aposentadoria que eu lancei um caso de bipolaridade, eu gostei tanto, eu fiquei tão feliz, que eu fui pegar escritos que eu tinha de exercício de escrita, que era um blog que eu fazia e eu escrevia crônicas, eu adorava. E fiz isso por um bom tempo com pseudônimo, porque eu não queria que ninguém ligasse as crônicas à juíza, né? E tinha esses escritos guardados. Daí eu peguei por tema, que os escritos que eu tinha sobre relacionamentos amorosos, as crônicas, atualizei algumas, escrevi outras, né? Porque isso já tinha alguns anos, esses escritos, e escrevi contos. Foi o meu primeiro exercício de contos, foi nesse livro. E ficaram 40 crônicas e 15 contos, falando sobre todo tipo de amor. Amor que dá certo, amor que não dá certo. Tem experiências próprias aqui? Todos os meus livros, Lucas, têm experiências próprias, mas eu me dou ao direito de não contar. Claro. E tá tudo certo. Quando eu quero, eu digo. Quando eu não quero, Sim. mas tudo... Sempre tem um pouquinho, né? Sempre. Para eu escrever, eu preciso de um fato verdadeiro. Isso é muito engraçado. Preciso ter alguma coisa vindo pronta. E daí eu conto a história. E nesse livro tem muita coisa minha, tem coisas de amigas, mas tem histórias que eu vi, tem histórias que passaram por mim de alguma forma, mas eu também preservo muito a identidade das pessoas, né? Não só a minha, como de outras pessoas que têm as histórias contadas. Para alguns eu peço a permissão. Então, eles aprovam o texto e daí eu escrevo, mas sempre omitindo nomes, modificando cidades, circunstâncias, fatos, para que ninguém mais identifique. Esta é uma obra de ficção. Só a pessoa que tem a história que vai se identificar, caso contrário, não.
com exceção deste livro, que tem uma história da minha prima, Deixe-se levar pelo prazer. Contos Contos Eróticos. eróticos. Eu contei a história dela e ela adora mostrar para todo mundo, falar, essa é minha história, ela contou a minha história. Vou tirar a mão em cima do nome. Eu tive um tanto de trabalho para poder, Então, esse aqui. deixar Contos anônima a história eróticos. dela e ela conta para todo Agora mundo. já o nosso querido diretor ali, o 06, já vai ficando mais feliz, animado. Ele estava ansioso pelos contos eróticos aqui. Como é que foi essa migração? Foi muito fácil. Quando eu estava escrevendo os contos deste livro, 2 saíram um pouquinho mais calientes. E como esse livro fala sobre relacionamentos, fala sobre amores, mas é uma coisa menos hot, né? Não tem essa pegada. Eu falei, não fica legal aqui. E daí eu não tinha onde colocar. Eu falei, vou escrever um livro só sobre isso. Porque daí quem gosta dessa pegada... O que eu faço nos contos eróticos? Eu conto histórias de amor, como eu conto sempre em todos os meus livros. Mas aqui existe uma pegadinha um pouco mais quente. Mais 18. Existe E também é legal porque tem muito tabu ainda a esse respeito, né? Todo Tem. mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo quer, tem curiosidade, mas não, É erótico, muito né? engraçado, porque eu amo os meus contos eróticos. Bem, eu amo todos, né? Mas eu amo meus contos eróticos e eu vejo que as pessoas têm vergonha até de olhar, principalmente as mulheres, sabe? E é uma bobagem, porque é uma história de amor que eu conto, é só isso. Então, às vezes, tem um beijo, tem um abraço, tem uma Olha, coisinha eu a já mais. identifiquei uma história real aqui, que é do Opa. nosso diretor aqui, ó lá. Ó, O menino e a professora. Depois eu vou ler aqui. Ou você não quer que conte a sua história? Tem que comprar o livro. Melhor comprar o livro. É pra melhor ler, né? comprar o O menino e a livro, professora. Esse conto é muito bonito, é muito bonito. Fala sobre a descoberta de tantos garotos, né? Tendo uma paixão pela professora. Quem nunca? quem nunca teve um crush pela professora? Até as meninas pelo nunca? Eu professor. falei brincando, mas pela cara dele, a risada dele é verídico. Eu acho que é atual ainda, faculdade. Será que é o contatinho dele? Eita, Que faz ele largar eu o acho que programa sim. pra ir falar no celular? Todo lá. Vamos Mas- entregar Mas depois, ele hein? conta aqui pra gente no off. Então, eu coloco contos eróticos no livro pelo seguinte: eu não quero que ninguém abra desavisado. Assim como eu não gostaria de abrir um livro de contos e, de repente, me deparar com uma cena que não me atrai, eu não faço isso com os meus leitores. Então, quem gosta de... Eu acho até que quem gosta de uma história de amor um pouco mais verídica, né? Que não fique só naquele romantismo, naquele romance de eu amo fulano, fulano me ama. Eu chego às vezes de fato. Essa é a verdade. Mas Por como- olhar mesmo na vida, é o que as pessoas querem. É que é o que real. as pessoas O fazem, pelo romantismo amor de exagerado, Deus. não sei a sua visão, né? Mas às vezes atrapalha a relação. A pessoa Lógico. não consegue conviver, porque fica num romantismo tão distante, tão fantasioso, que não consegue se relacionar. ali no Não dia a dia. consegue, E eu gosto dos contos eróticos por conta disso, porque eu posso desbravar outras áreas, né? E como diz uma amiga minha, uma editora lá do Rio de Janeiro, que foi quem me convidou para fazer a antologia Hot, a minha escrita é muito elegante. Então você não vai encontrar nenhuma cena depravada, você não vai encontrar nenhuma cena animalesca, você não vai encontrar nada pornográfico. Você vê o mercado é muito carente nisso ainda? De- De escritores disso. Menino, eu Porque lancei Como o tem Bem todo esse Perto. preconceito, né? O Bem Perto, que é o meu segundo livro de contos eróticos. Diretor, para de pensar na professora e corta pro livro, por favor. Aí. Aê. Bem perto. literalmente, né? Esse Contos Eróticos Inspirados em Canções eu lancei na Feira Hot do Rio de Janeiro. E ali eu conheci vários autores, homens, mulheres, senhoras, jovens, maduras, todo mundo escrevendo livros eróticos. Tanto que eu aprendi um monte de coisa naquela tarde, que eu não tinha a menor noção. Bem
interessante. Lê um pouquinho, lê um trechinho com a sua voz, Lugo. Lê um trechinho? É, Vamos com ler aquela aqui, voz então. Nesse sexy. que eu abri, Pera, vai. qual que você abriu? Sem camisinha. Não, esse Não. não. Qual que você Não, quer, então, aqui? o mais interessante. Menina má. Gostei. Só um trecho, não vai entregar tudo, hein? Não, só o Só comecinho um aqui. trechinho. Vamos, benzinho. A gente não precisa fazer nada se não quiser. É só olhar. Se é só para olhar, nós assistimos um filme. Não é a mesma coisa. Imagina poder ver um casal transando do nosso lado, perto da gente. Estou imaginando. Que nojo. Verônica, deixa de ser puritana? Puritana, Mário? Eu sou sua mulher há 10 anos. Temos 3 filhos. E você quer me levar em uma casa de swing? Swing? E aí continua a história aqui. Aham. Muito bom. Esse. Puritano, acho que foi a palavra boa, né? Da Puritano. sociedade. A sociedade é muito puritana. Exato. O que eu percebi, o que eu vi, sendo Master Love, as pessoas. É engraçado. Quando eu era juiz, as pessoas chegavam perto de mim e faziam uma consulta jurídica. Falavam, eu estou com um processo tal, então meu vizinho fez isso, minha mulher fez aquilo, o que você acha, né? E agora, como Master Love e escritora, as pessoas, principalmente com Master Love, as pessoas vêm me perguntar a respeito de sexualidade e de relacionamentos. E eu tenho percebido uma curiosidade muito grande sobre o swing e casais que praticam e que eu nem imaginava. Então, pessoas que eu conheci, 20 anos de casado, 25 anos de casados, que vão a casas de swing. Como Master Love, a minha função não é julgar. Cada um faz o que achar correto, o que Depois deve. explica pro pessoal o E- que é o Master Love. Já Pelo que eu explico. vi aqui, a Verônica foi, né? A Verônica É, foi. para A de Verônica entregar. Tô entregando tudo. Comprem o livro, viu, gente? É o mais importante. Bem perto, ó. E aí no finalzinho ela coloca qual música foi inspirada. Foi inspirado aqui o conto, né? Esse aqui foi inspirado na música Malandragem de Cazuza e do Frejá, interpretada por Cássia Eller. Que genial Você isso. viu? Eu né? já sei o final. É. Então compra o livro aí. Que tirada Então, boa fazer os contos. Todos os contos são histórias de relacionamentos, de encontros. E quem não tem uma história que teve uma música tema? E é essa brincadeira do livro. Cada conto tem uma música tema. Muito Então, ao invés de chamar de capítulo, eu chamo de faixas. Que legal. que são os contos, e indico qual a música tema daquela faixa, né? Daquele capítulo, daquela história, e que música é essa que inspirou esse conto, né? Porque, na realidade, eu primeiro precisei ouvir a música para depois imaginar uma história que fosse... Mas muito criativo, hein? Ai, foi uma Bem delícia legal. fazer esse livro, adoro. E cada capítulo tem uma fotografia antes que abre. Então eu brinco que é uma experiência sensorial, porque você lê o conto, você ouve a música, porque tem um QR Code com a playlist das músicas, Bacana. e você vê a fotografia. Então, Trabalha os sentidos, né? Muito bom. então eu brinco que se a pessoa quiser ler a meia luz com uma tacinha de vinho bem acompanhada, isso fica muito bom. Aí vai da imaginação dela depois, né? Aí vai. Aí à noite é uma criança. Mas eu gosto desse tipo de literatura, eu gosto de filmes que tem uma pegada mais forte, porque aguça os sentidos. A sexualidade a Organização Mundial da Saúde coloca a sexualidade como um dos elementos da saúde, um dos elementos do bem-estar. Então, além de saúde, exercício físico, boa alimentação, a sexualidade bem resolvida faz muito bem para as pessoas. E, novamente, a gente vai nos tabus, nos preconceitos, né? E eu não tenho isso. Eu acho que não deve ser assim. As pessoas devem poder expressar a sexualidade, devem poder até mesmo... Engraçado, eu nunca tinha... Não, é que eu nunca tinha feito essa associação, mas a depressão e a sexualidade estão ali, porque se você conhecer, você pode escolher o que você vai fazer ou não. E você pode assumir os riscos.
A mesma coisa na depressão. Se você conhece o que está acontecendo com você, você pode pedir ajuda e ter uma vida melhor. E na sexualidade, se você conhece o que te dá prazer, o que você gosta, o que você aceita, isso faz com que a tua vida seja melhor também. Tá diretamente ligado também com o humor. Mexe completamente. Exato. Posso mostrar uma foto aqui? Os Pode, hormônios. pode, as que você quiser. Então, no início tem uma fotinha. Eu não. Não, o Júnior não está no livro ainda, ele vai estar no volume na próxima edição. Então tem a fotinha, aí começa aqui o O conto, conto, e aí no finalzinho aqui embaixo tem a música a música que que foi inspira o conto. inspirada, né? É, Muito bom. eu gosto muito desse livro. E aí o Júnior tinha falado do Master Love, né? Fala um pouquinho para nós como funciona Então. o seu trabalho de Master Love, o que é, enfim. Master Love é uma conselheira para relacionamentos amorosos e sexualidade. Eu trabalho com autoestima, questões ligadas a relacionamentos amorosos e questões ligadas à sexualidade. Essas 3 coisas estão extremamente interligadas. O Master Love é uma profissão criada há pouco tempo pela Ana Neves, do Instituto Ana Neves de Desenvolvimento Pessoal. Então, essa profissão foi criada para poder ajudar as pessoas a resolver esse tipo de problema. Autoestima em baixa, em relacionamento, todas aquelas questões que a gente tem, né? Então, ciúmes, traição, relacionamento aberto, ida ao swing, tem masters que trabalham com esses relacionamentos com mais pessoas, né? Além de Poliamor. poliamor. Então, tem todas essas questões que a gente pode trabalhar. No meu caso, eu trabalho mais com relacionamentos e com autoestima, porque a minha base é essa, né? Eu sempre trabalhei com a palavra, eu sempre observei os relacionamentos humanos, eu sempre trabalhei com isso. Como juiz, era o que eu fazia, né? Eu intermediava as questões, eu tentava trazer solução, tentava traduzir os desejos das pessoas. E como Master Love é o que eu faço, eu só mudo o direcionamento. Então, a primeira pessoa que eu atendi, que foi o Pro Bono, para eu poder me certificar, ela tinha depressão profunda há 2 anos. Ela emagreceu 10 quilos, não conseguia mais se enxergar no espelho. E ela me procurou por isso, porque ela queria conseguir aceitar a imagem dela, conseguir levar a autoestima dela o suficiente para ela poder se olhar novamente. E foi isso que eu tratei com ela. Eu atendo só online, eu não tenho espaço presencial, então são sessões semanais, é um procedimento curto, é um processo curto de 3 a 8 sessões, depende da situação. E o que eu faço? Eu dou a essa pessoa, eu desenvolvo com ela recursos e habilidades para que ela consiga superar a própria questão. Então, eu sou uma condutora. A responsabilidade é dela de mudar a vida. Então, primeiro, eu preciso que queira, né? E segundo, que esteja comprometida para a gente poder alcançar um É resultado. uma metodologia isso? É uma metodologia, é um método. E você vai ensinar a pessoa a aplicar na vida dela? E eu vou aplicando, e com a aplicação desse método, ela vai conseguindo desenvolver esses recursos e Ela vai estar habilidades. melhor e vai desenvolvendo também a habilidade para dar sequência nisso aí sim na vida dela. Exato, exato. Então, não é mágica. É trabalho e esforço. Esse método, a profissão Master Love foi certificada pelo... Ai, meu Deus, não é MEC. Eu vou lembrar. Ela foi reconhecida como profissão, agora em janeiro, porque como se fosse uma formação universitária, porque é um conteúdo imenso que a gente tem na formação. E se não bastasse, eu fiz também a formação como analista de casais, porque eu gosto muito de trabalhar com os casais. Eu acho fascinante um casal chegar com problema, com dificuldade, ali pertinho da separação, e depois de trabalhar comigo, de fazer o processo Master Love, sair bem, sair em paz, sair com perspectiva de
de bons anos Principalmente pela hoje que a frente. gente vê muitas relações líquidas, né? As pessoas não lutam mais para manter uma Não, muito fácil. não. Tem mais esse cuidado. Não tem, não tem. Mas é o que eu estou te falando, a pessoa precisa querer essa transformação, querer essa mudança. E se ela quiser, eu tenho condições de ajudá-la. E isso é fascinante. Então, eu toco na vida das pessoas, eu transformo a vida das pessoas para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. E eu acho que gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. Não enche o Concordo. saco. Aqui embaixo, Gente feliz não enche o não saco. enche o saco, realmente. É, Melhor meu- coisa. Meu objetivo é esse. Deixar todo mundo feliz pra ninguém encher o saco. Exato. E daí vem o Estilo Ageless, que é o meu último livro, que foi lançado agora em janeiro. O prefácio desse livro é da Ana Neves, que é a pessoa que desenvolveu o método Deixa eu achar. Master Love. Pode ir falando do livro enquanto eu... Eu o estou prefácio aqui, invocada ainda com Aí. a certificação, que eu não me Daqui a recordo pouquinho a agora. gente acha. É. Prefácio. E Bem organizado, bem bonito, né? tá lindo esse livro. Tá um projeto muito bonito mesmo. E nesse livro eu conto um pouco dessa minha história. Eu conto da juíza, da aposentadoria, da escritora, da Master Love, conto das pessoas que fizeram parte da minha formação de vida como pessoa. Já traz mais relatos seus. Na primeira parte, sim. Eu trago muitos desses relatos, muitas das minhas experiências, de como eu organizei minha vida pós-depressão, do caminho de autoconhecimento que eu percorri. Bastante bagagem aí. Para encontrar aquilo que era importante realmente para mim. Como que eu consegui abrir mão da magistratura com tanta facilidade? Porque eu percebi que eu não estava tão bem ali, que a minha vida podia ser melhor de outra forma. E essa transformação eu fiz depois dos 45 anos, depois dos 50 anos. E eu vejo muita gente falando assim, mas eu não tenho mais idade para isso. Não, está errado, vou deixar errado, vou ficar assim mesmo. E nesse livro eu estou dizendo que é possível, porque eu fiz esse caminho, eu fiz essa Você tem o transformação. seu exemplo para mostrar, né? Não é algo fictício, falso, né? E Você eu acho que eu passou fui... dolorosamente e conseguiu superar, né? Exato, eu acho que eu consegui ser muito bem sucedida nisso. Posso ler mais um trechinho aqui? Pode, É um amor. trechinho da realidade da nossa vida, mas ele é triste, né? Quando a gente para olhar, no sentido que isso acontece e acontece bastante, que está no capítulo dos relacionamentos abusivos. Uhum. Como juíza de direito, são incontáveis as histórias de violência e abuso contra a mulher que eu vi. A violência maior é a morte, mas muitas foram deformadas, marcadas a ferro e brasa, chantageadas de perderem os filhos, abusadas sexualmente, psicologicamente e verbalmente. Em um divórcio consensual, o marido exigiu a divisão dos gêneros alimentícios que estavam na casa. Ele ficou com 2 saquinhos de pipoca de micro-ondas e ela com 1. Eu juro, não era um homem miserável. E aí continua a história. Deixa eu só ler o final disso daqui. Coisa, Eu né, gosto Júnior? Ainda muito. hoje acontece muito nesses casos de violência contra a mulher que são horríveis, né? É muito Horríveis triste. mesmo, né? A nossa realidade é meio triste. Eu né? termino esse capítulo da seguinte forma: profissionalmente, na vida cotidiana, presenciei inúmeros casos de desrespeito à mulher, à professora, à mãe, à avó, à profissional. Isso precisa parar. Não é uma questão feminista, é uma questão humanitária. Onde há respeito, não há espaço para o abuso. O respeito deve ser ensinado dentro de casa e nas escolas. As mulheres têm que saber que são dignas de respeito e passar a exigi-lo em qualquer relação. Quem grita, xinga. Quem xinga, espanca. Quem espanca, mata. Chega. Chega mesmo, né? Chega mesmo. É muito triste, né? Então, a primeira parte eu conto muito das minhas histórias e na segunda parte eu conto histórias dessas mulheres acima de 40 que estão abrindo mão de poder por realização, por plenitude, por felicidade, que querem relações
mais equilibradas, tanto relações amorosas quanto com os pais, com os filhos, com os amigos, porque eu vejo essa mulher poderosa sempre assumindo tudo, 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 tudo de todo mundo e ninguém liga para ela não liga para ela nem sabe quem ela é mais. E é um convite que eu faço ao final do livro, que essa mulher pergunte quem ela é, aonde ela quer chegar e qual o caminho que ela deve trilhar para alcançar essa pessoa que ela quer ser. Então, eu dou o exemplo meu, exemplo de pessoas, de vidas que passaram por mim, seja profissional ou pessoal, e faço esse convite dessas. O livro, o público-alvo são as mulheres da minha faixa etária que estão passando por essa transformação, por essa análise, que querem mudar alguma coisa na vida. Mas eu acho que qualquer pessoa pode ler esse livro com tranquilidade. Para qualquer idade, eu acho. É. É válido isso. Exato. E chegar ao final com esses questionamentos. Porque só contar a minha história também não me adianta nada, né? Eu tive a ousadia de contar, a coragem de contar, porque é muita exposição, mas justamente para servir de exemplo, para servir de inspiração Vai para as ajudar muita outras gente, Com pessoas. certeza. O que você passou não foi à toa. Então, se você É. trouxe luz e quis compartilhar isso e falar, ó, gente, tem cura, tem jeito. É. Então, daí a gente faz o fecho, né? Eu comecei essa história toda com uma depressão profunda, que eu não sabia o sentido daquilo, porque veio, que me roubou a fé, e consegui transformar isso numa vida melhor, numa vida plena, consegui me encontrar em outras áreas, consegui me tornar escritora, conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram, conheci caminhos que eu nem sabia que existiam. E hoje eu posso contar essa história com um final feliz, né? Não um final de... Porque agora eu não penso mais em me aposentar. Até 120, né? Tem um chão ainda, né? Tem chão. Você só começou mais um capítulo da sua história. Exatamente, mas eu sei, exatamente, eu posso começar a qualquer momento. Principalmente para mulher, às vezes isso é tão marcante a idade, e para mim não existiu isso. Eu sou prova viva, eu tenho 6 livros publicados como escritora, eu tenho a formação como Master Love, estou atuando, estou transformando a vida das outras pessoas, no momento que talvez alguém olhasse para mim e falasse assim, você já foi juíza, né? Você já passou de 50, agora vai curtir netinho, vai se acomodar. E a gente não precisa se acomodar. Muito pelo contrário, você saiu da sua zona de conforto e fez tudo isso. E vai fazer muito mais, tenho certeza. Provavelmente virão outros livros por aí, Óbvio. né? Mas eu continuo na terapia, né? Que é sempre bom. E meu terapeuta falou, Eliane, para um pouquinho, né, bem? Espera um pouquinho antes de iniciar um novo projeto. Mas vamos pensar, nessa espera vai ser talvez já o... Então, mas não consigo. Por exemplo, você me convidou para vir aqui. Eu já vim ansiosíssima para conversar com o pessoal para transformar os meus livros em audiobooks. Novidade, hein, gente? Daqui a pouco, hein? Não, Pra amanhã. É em primeira mão isso. Eu tinha o desejo, já tinha pensado. Coincidências, que não são Coincidências não coincidências. existem. Porque eu já escrevi bastante, tá bom por enquanto. Eu posso esperar um pouquinho, se bem que eu já estou com outro projeto engatilhado, mas eu posso esperar um pouquinho. Mas eu achei a história de audiobook muito legal. E como eu quero alcançar, principalmente com a bipolaridade, a senhora depressão, eu quero alcançar o máximo possível de pessoas, eu acho que vai ser muito bom. E é muito bom também para pessoas que não têm, igual você, não tinha tempo para ler. Então, tem gente que pede tempo no trânsito, pode colocar o audiobook. Em São Paulo, você lê 3, né? Então, Odisseias tá ótimo. por dia. Então, é bom para essas pessoas. que não Mas têm tempo. sabe o que eu percebi? As pessoas têm muita preguiça de ler. Isso sim, isso sempre Muita. teve. Quem é apaixonado, mas as pessoas ainda têm muita Sim, preguiça. sim. É cultural. No Brasil, né, principalmente,
elas acham uma certa penitência abrir um livro. Então, eu acho que o audiobook é uma forma de divulgar mais o meu trabalho. Talvez seja esse o meu próximo projeto. E vamos fazer uma surpresa, Lu, pro pessoal? Vamos. Então vamos sortear um desses livros. Acompanha aí no Instagram, a gente faz o sorteio por lá. Depois a gente decide aí, faz uma votação para ver qual dos livros Faz a uma gente sorteia. enquetezinha lá. Isso. Assinado. Nossa, Melhor ainda, né? É. Ser assinado. Isso. se forem os contos eróticos, então, se quiserem presentear para alguém, quiserem dar ideia, é só me falar o nome e eu coloco. Tá bom. Tá Mas bom? é ótimo, a gente faz um sorteio então no Instagram, vai Sim, ser legal. vai ser bem Presentear o bacana. pessoal. E para as pessoas que querem chegar até você, como é que faz? Instagram? Tem o Instagram, Qual que que é? é @elianebodarte, com temudo, estilo ageless, que se escreve ageless com 2 A S. gente coloca na descrição Uhum. também, né? E os meus livros, o Estilo Ageless está na Editora Viseu, no site da Editora Viseu, e está no link da bio do Instagram. Então, você entrar no Instagram, acha o caminho para conseguir os Acha. livros. A gente Agora, deixa os na descrição. demais, Deixa. os demais estão no Clube de Autores. Clube de Autores, legal. Site Clube de Autores. E todos estão na Amazon. Então, inclusive, o Estilo está por R$ 9,90 o digital Olha na só. Amazon. Está um preço Aproveitem, muito gente. bacana. Essa não- R$9,90, hein? Bem esse E programa. os outros livros, essa semana, que é a Semana do Consumidor, É. estão no Clube de Autores com desconto. Olha que O legal. exemplar físico está com Aproveitar, desconto então, muito hein? bom, os demais livros. Tudo bem. Então, na dúvida, Instagram, a gente vai deixar também na descrição do vídeo aí como Uhum. comprar os livros, como chegar até ela. Que papo bom, né? Que papo bom. E bom Papo também muito bom. pra quem vai ganhar um desses livros. Com certeza. A gente vai precisar também de alguns para ler, né? Sim, eu quero todos, na verdade. Eu queria já roubar. Vou Vai começar com esse aqui, ó. surrupiar um Começar caso com a de bipolaridade já. Então, você vai ficar com a bipolaridade. Já fico com esse. Qual que o nosso diretor vai querer ali? Ah, Contos eróticos. Qual dos contos eróticos? O da você quer? professora. Qual que é o da professora? O da professora é o Bem Perto. Bem perto. Então, deixar bem perto ele da professora lá. E você, Lu? Eu vou começar com os contos eróticos, então. Pronto. Pronto, cada um vai ficar com o Caliente seu também. aqui. Isso. Muito obrigado pela conversa, viu? Foi muito eu boa. Uma agradeço. delícia. Uma aula, sua experiência de vida, né? E a trajetória dos livros, muito bacana. No e próximo livro inspiradora, você né? vem aqui contar pra Vem gente. lançar pra também, nós. em Quando primeira tiver mão. os áudios também, agora que Sim. vai fazer com a turma aqui, Uhum. já vem lançar aqui. Tomara que dê tudo certinho Aí. e que esse projeto saia rapidinho. Eu gostei da ideia. Bom, Meninos, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre livros, falar sobre transformação, sobre Sobre vida. possibilidade de nós crescermos, de enfrentarmos os desafios da vida e de transformar isso na nossa vida, sendo cada vez melhores, né? E essa máxima eu levo para mim. Gente feliz não atrapalha ninguém. Então, gente feliz não atrapalha ninguém. Bora ser feliz, né? É o slogan de hoje. Bora Gente ser feliz não feliz. enche o saco. Seja feliz você também pra não encher o saco das outras Aí, pessoas. nossas, Gente, nosso tá aqui, ó. Pix, Quem puder, então, apoiar o canal, é muito bem-vindo a qualquer quantia, né, Lu? Qualquer Já é o quantia, suficiente entra pra lá, nós. Apoia o canal. E o nosso apoiador, Pá, Ex-Prevent tá Aê. aqui, gente. Vai lá, faz uma consulta com ele sem compromisso algum. Lembrando que em 1 ano e meio eles já se tornaram uma das maiores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Isso porque pós-venda e especialista em redução de custo. é isso É aí, gente. mais muita coisa, né? Entra lá no QR Code. Nossas redes sociais, Júnior. Instagram, pode Tudo Talk e o resto, @Tudo Talk. YouTube, Spotify, que mais a gente tá? TikTok também. TikTok, Facebook. Todas as redes sociais, gente. Todas É as só redes colocar lá sociais. Tudo Talk que vai achar a gente. Bora lá? Beijo, até a próxima.